Espírito Santo de Deus, ajuda-nos e capacita-nos. Nós vamos abrir a Bíblia. E a Bíblia são letras. Mas o Senhor tem o poder de transformar isso em vida. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. No livro de João, como o Senhor nesse tempo e a cada tempo que está passando, a Bíblia diz que a ciência iria se multiplicar, iria se ter muitas coisas, mas também o conhecimento de Deus. E eu fico meditando e pensando, conhecimento, para quê? Conhecimento é para se usar. Quando você aprende algo, quando você conhece algo, é para usar, é para executar aquilo. Não adianta simplesmente falar Jesus, Jesus, Jesus e não usar o que mais precioso Deus deu a cada um de nós, o poder. E o poder só pode ser exercido através do Espírito Santo, que é quem ensina como usar, quando usar e em qual momento nós podemos usar. E a Bíblia está falando aqui de coisas poderosas. Jesus está falando assim, no seu capítulo 6, no verso 26. Uma coisa é certa, irmãos, que está registrado, ele deixou registrado no livro de Lucas, porque Jesus respondeu, está escrito. Diga comigo, está escrito. Adore o Senhor e o seu Deus, e só a Ele você dará culto. Só a Ele nós daremos culto. Só a Ele nós adoraremos. Irmãos, isso é importante. Presta atenção nisso, por quê? Porque o mal vai querer quebrar isso. E muitas vezes nós vamos adorar coisas, e quando eu falo em adorar, eu não estou falando em imagem, não é porque você vai se prostrar, mas é o que mais chama a atenção na tua vida. O que mais chamar a atenção na tua vida é o que você adora. Nós não percebemos isso. A coisa é tão sutil que muitas vezes até para comida a gente diz assim, eu adoro comer isso. Mas simplesmente a gente diz, não, mas isso aí é só força de expressão. Não. Palavra tem poder. Ou ela é frívola, ou seja, não presta para nada, ou ela vai produzir algo. Sempre a palavra vai produzir algo. Jesus, em curas assim, ele disse assim, vai ser feito como você quer. Vai ser feito igual à sua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Como você está? Está preparado? Jesus disse, você só vai adorar o Pai. E o Pai diz, eu procuro adoradores que me adorem em espírito e em verdade. A partir do capítulo 6 de João, no verso 22, no dia seguinte, a multidão ficara do outro lado do mar. Ficou ali. E notou que ali havia, senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcou nele com seus discípulos, tendo estes partido só. Entretanto, outros barquinhos chegaram
Chegaram a Tibériades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo encontrado do outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Eu quero que hoje você está vivendo um mês novo. Esse mês vai ter muitas novidades no nosso país. Muitas coisas estão mudando no mundo todo, principalmente no nosso país. Mas eu quero que seja um mês profético na tua vida. E Deus começou a me dar uma palavra desde ontem para meditarmos. E aqui nós vamos ler e de cada ponto você vai tirar um ponto profético para você. O primeiro está aqui. Jesus sempre vai estar na frente. Não se preocupe com as circunstâncias, nem com as situações que virão. Ele sempre estará na frente. E respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vocês me procurais, não porque você viu o sinal, mas porque comeste dos pães e vos ficou satisfeito. Trabalhai. O que está escrito na sua versão? Trabalhar, ali também. Trabalhar para quê? Então aqui vem a primeira pergunta: para que você trabalha? Para poder se manter? Será que você sabe que vai ter todos os dias do mês? Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos. A gente tem que aprender a viver um dia por vez. E o dia que Deus nos dá, nós temos que vivê-lo intensamente. Bom, dia seguinte? Bom, se o dia seguinte Deus proveu no dia anterior, vai prover no dia seguinte, com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Agora ele diz assim: trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem, o que está escrito aí? Vos dará. Amém? O que mais diz aí? Porque Deus, o Senhor, o Pai, o que ele fez? Confirmou com o seu selo. Eu fui selado. Eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, eu fui selado. Eu vejo que alguns aqui não foram, mas eu fui selado. Continuo vendo que alguns não foram, eu fui selado. Sabe, meu irmão, toma posse, eu fui selado, você foi selado, foste selado. Quem não foi selado não chega ao destino. Fosse selado. Nós vamos glorificar a Deus. Nós vamos dizer glória a Deus, aleluia. Eu fui selado. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. Fostes selados. Com o seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele e perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Você entende que na primeira pergunta perguntaram assim para ele: como é que o senhor chegou aqui? Só faltou ele responder: não te interessa. E ele responde uma coisa melhor ainda: você foi selado.
Escolhido. Escolhido. Você é escolhido. Pode estar passando o problema que for, pode acontecer as coisas que for. Você foi selado, escolhido. Aleluia. Oh, glória a Deus. E aí ele vai dizer lá, respondeu Jesus, a obra de Deus é esta. Qual é a obra dele? Creia. Creia naquele que foi enviado. Então, disseram-lhe eles. O povo estava duro ali, irmãos. Que sinal fizestes para que vejamos e vamos crer em ti? Quais são teus feitos? Os nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Segunda coisa da palavra que eu quero te entregar. Para de viver do passado. Deus tem um futuro. Já foi, passou. Deus tem um futuro, tem algo novo. Que ele disse assim, só eu sei. Irmão, só ele sabe os pensamentos que eu tenho a teu respeito. Ninguém mais sabe, só ele. E aí ele disseram assim, os nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito. Ele deu-lhes pão de comer, pão que veio do céu. O que respondeu Jesus? Em verdade, vos digo, o quê? Não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Agora ele estava conversando com aquele povo. Porque o pão de Deus é o que desceu do céu e ele dá vida ao mundo. Então eles disseram, Senhor, então dá-nos sempre desse pão. Declarou, aqui está escrito uma declaração, meu irmão. Declarou-lhes, pois, Jesus, eu sou o pão da vida. O que vem a mim, jamais vai ter fome. Jamais vai ter fome. E o que crê em mim, jamais terá sede. Ao momento que Jesus diz, quem tem sede, vem a mim. Essa pessoa está precisando beber de Jesus. Amém? Irmão, se no meio do problema, se no meio da tempestade, nós estamos deixando o medo nos pegar, nós estamos fraquejando na fé, é porque nós estamos precisando se alimentar mais, ou beber mais do Senhor. Haverá momentos de muito calor, e esse calor eu não estou falando do sol, estou falando de problemas. E no meio desse calor vai dar sede. E essa sede é a falta de Jesus. Porque se no meio de todo aquele problema, de todas aquelas coisas que eu não sei resolver, você não sabe resolver, Deus sabe. E se nós estamos falando assim, Deus está no controle. Aleluia, aleluia, Jesus, 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 o Senhor está no controle. Aleluia, 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 aleluia. Deus está no controle, Deus está no controle, Deus está no controle. Ele disse, eu sou esse pão da vida.
Verso 36, porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, ainda não creem. Ainda não creem. Ainda não creem. Ele está dizendo, aqueles momentos difíceis que muitas vezes a gente, ou nós passamos, ou nós vivemos, ou nossa família vive, a gente começa a bater a dúvida. Meu Deus, o que eu vou fazer? Ora, se eu não sei o que fazer, só Deus pode fazer, meu irmão. Agora você vai ter que confiar em algo que você nunca viu na tua frente, mas que você pode viver uma experiência com Ele e isso vai marcar a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, eu fico pensando, olhando para cada um dos amados porque foi uma escolha de Deus. E vendo que há dentro de cada um algo que você nem sabe que está lá. Está lá. Mas você não está usando porque você nem ativou isso, nem sabe como fazer. Mas está lá. E de repente precisa acontecer alguma coisa para aquilo ser ativado. Eu fico pensando nos homens de Deus. Davi levantava-se pela manhã, se arrumava, ia para o rebanho do pai, fazer o que cada pastor de rebanho faz, pegava o rebanho, subia a montanha, depois descia a montanha, colocava seus guardas, tinha seus cães ali que ajudavam a pastorear, havia outras pessoas que também o ajudavam. Houve momentos que ele teve que lutar, a Bíblia diz, com um urso, depois um leão. Então havia perigos. As ovelhas simplesmente iam atrás, ou obedeciam o que o pastor falava, iam para o pasto, voltavam. E Deus olhava para aquele rapaz, aquele jovem, e dizia, eu tenho um propósito na vida dele. Eu quero que você hoje sinta esse olhar de Deus sobre a tua vida, meu irmão. Eu não estou falando em ser pastor, em pregar, em fazer nada disso, porque isso é fácil, isso é tranquilo. Mas eu estou te falando de coisas poderosas que Deus quer fazer. Dentro de você, estava dentro dele algo que precisava ser ativado. Mas de repente começa a acontecer porque as circunstâncias pertencem a Deus. Começa a acontecer alguma coisa com o rei. Ele começa a ficar soberbo. Deixa eu falar uma coisa poderosa, meu irmão. A Bíblia diz que não se pode servir a dois senhores. Ou você serve um ou você serve outro. E nós já temos um que é o nosso Deus verdadeiro. É Ele. Não se pode servir a dois. E a Bíblia diz assim, aonde estiver o seu coração, estará o quê? O seu tesouro, a sua atenção. Depende daquilo que é mais importante para a tua vida. É você que decide isso, meu irmão. E Davi está lá, cuidando das ovelhas, cantando ao Senhor, fazendo cânticos ao Senhor, compondo salmos. Estava feliz com a vida dele. Como muitas vezes a gente se diz, eu estou feliz com a minha vida, tá bom, do jeito que está, tá bom. Estou indo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo,
Tá bom. Mas Deus tinha um propósito para ele. Deus tinha uma escolha para ele. Disse assim: eu quero transformá-lo num rei. Mas já havia um rei. E aí ele começa a trabalhar de uma forma tão tremenda que ele vai, fala com o profeta e diz assim ao profeta: você vai até a casa desse homem, e ele tem lá vários filhos, e um daqueles filhos você vai ungir rei. Mas como? Já existe um rei. Eu não sei o que o profeta pensou. Ele só pode obedecer a Deus. Ele não pode fazer outra coisa, mesmo que ele não entenda. Muita coisa talvez você não entenda, mas você vai ter que obedecer. Porque é melhor obedecer. Então o profeta pega o material dele e diz: bom, eu estou até preocupado, porque eu vou chegar lá, vou dizer que vou ungir um rei. O rei vai ficar sabendo, vai mandar fazer o quê? Vai me mandar matar, que é o que mais as pessoas têm, medo de morrer. Até o dia que morrer você vai ver: pô, mas eu não devia ter medo disso. Por quê? Porque você só saiu dessa carne que é doente, que é cheia de problema. E você vai ver que é apenas uma roupa para andar aqui. Porque se houvesse morte, meus irmãos, os demônios então expulsos do céu tinham morrido. E eles são espíritos malignos que ficam perturbando até hoje. Não tem. Você sai dessa capa. Eu chamaria hoje, não sei você, talvez você chamaria diferente, mas eu chamaria hoje o cemitério de guarda-roupa. É o que tem lá. E se você pensar e entender o que é isso, que não existe morte, então cada vez que você for lá, quando que é o dia que o mundo comemora lá? Não, tem um nome. Finados. Finados. Por que tem esse nome, finados? Eu também não sei. E aí você... acho confinado, é verdade. E aí você vai levar a flor, você vai arrumar, né? Não tem respeito pelo falecido. Meu irmão, ali não tem mais nada. Nada. A pessoa já está lá, se for do Senhor, já está gozando as delícias de Deus. E se for do diabo, já está sendo torrado lá. Não tem isso. E de repente aquele rei está cometendo coisas que Deus não está se agradando. Então Deus diz ao profeta: vai à casa desse homem. E ele chega na casa dele e fala com ele: bom, eu vim aqui fazer um sacrifício. Mas Deus não mandou fazer sacrifício. Mas ele falou: eu vou chegar na cidade, vou falar que eu vou ungir um rei. Se já tem um rei, então eu vou levar uma oferta e vou dizer para eles: olha, eu vim fazer um sacrifício, eu quero que todos aqui venham fazer. E ali, discretamente, eu derramo o óleo e tudo bem. E ele chega na casa do homem lá e começa a trazer o filho. O primeiro, quando ele vê, meu Deus, falou: esse é o cara. Deus disse: não. E passou todos os irmãos e não foi aceito nenhum. Ele fala: mas não é possível. Vai para o pai da família e diz: e aí, acabou os filhos? Eu não sei, alguém pode abrir isso aí, esse texto para mim? É Samuel? O que está escrito lá, pastora? Lê para mim isso aí. Tá. 1 Samuel 16, 8.
Então Jessé chamou Abinadab, fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este Senhor escolheu. Então Jessé fez passar Samá. Porém Samuel disse: tampouco a este Senhor escolheu. Assim Jessé fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum destes. E perguntou a Jessé: estes são todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda falta um, o mais moço. Ele está apacentando as ovelhas. Então quer dizer que o mais moço e o que Deus queria não estava ali? Não. Amém. Ainda falta um moço, ele está apacentando as ovelhas. Então Samuel disse a Jessé: mande chamá-lo, pois não nos sentaremos à mesa sem que ele venha. Obrigado, pastor. Toma posse da próxima palavra profética. Não sei se você está anotando. Tem coisas para começar ainda, que Deus não vai permitir que comece, até que você seja ativado. Escuta o que eu estou te falando. Você vai ser ativado. Deus tem seus meios de fazer as coisas. Mas há coisas que não pode começar ainda enquanto você não estiver lá, à mesa. Obrigado, pastora. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ninguém senta enquanto Ele não chegar. Ele está trabalhando. Ele está fazendo o que Ele tem que fazer. Como qualquer um de nós vai estar fazendo e trabalhando, mexendo no que nós temos que mexer. Mas havia algo dentro daquele homem que Deus colocou e queria ser ativado e Deus ia usá-lo. E aí ele vem até o profeta. E o profeta o unge. Você agora, vou ungí-lo rei. Foi a primeira vez que ele foi ungido. Terminou, fizeram o sacrifício. O profeta deu no pé, foi embora logo, porque não queria que aquilo vazasse. E foi embora. E o homem de Deus, o Davi, foi fazer o que ele tinha que fazer. Aquela ativação começou a movimentar aquele homem. Algo começou a crescer dentro dele. Suas músicas agora não eram só músicas. Seus cânticos não eram só cânticos, começaram a se transformar em louvores. Aqueles louvores e aquela música começou a tomar forma e poder. Agora não era só um som, aquilo agora tinha poder. Uau, eu sonho em ver isso quando começarmos a tocar. Espíritos malignos começam a ir embora. Louvado seja o nome do Senhor. Ele mesmo não percebe isso. Quem vive a unção nem percebe. Quem percebe são os de fora. E ele continua ali trabalhando com as ovelhas. Deus precisa começar a ativar. Ele precisa começar a mexer. Eu preciso treinar isto que Deus está ativando dentro de mim. O rei começa a passar mal. O Espírito de Deus já não estava mais sobre ele. E ele começa a passar mal. E ele diz: me traz alguém que toque. Me traga um tangedor. Você entende que você tem que estar preparado? Porque a qualquer momento você pode ser chamado até para orar por alguém. E a vida dessa pessoa mudar. E ela talvez seja até curada. Isso não isentou Davi de ter problemas no lar. Unção não conserta o lar. Deus conserta e é pela unção pessoas, quando se permitem ser consertadas.
ele também tinha problema com os irmãos. Os irmãos não gostavam dele. Mas o pai gostava. E aí foram dizer para o rei: olha, se vier um tangedor aqui tocar, o senhor vai ter alívio. Mas não era só uma música para ter alívio. Ele precisava de libertação. Então trouxeram Davi. E Davi, Deus permitiu que ele fosse ao palácio para tocar. Irmãos, aprenda e ouça o que eu quero te falar nessa manhã. Você está para viver um mês novo, tremendo na tua vida. Davi nunca tinha ido ao palácio ou fazer qualquer outra coisa, ou estado com o rei. De repente ele é convidado e diz: você tem que vir comigo. Traga o seu instrumento. E ele vai parar ali. E ele entra no palácio, começa a ver todas aquelas coisas, começa a ver o conforto, começa a ver uma série de coisas ali que ele não tinha, e ele começa a tocar. E quando ele toca, o rei é aliviado. E ele achou isso tremendo, falou: isso é legal. Mas Deus não queria que ele visse, Deus queria que ele visse a terra. Quando Deus vai te dar algo, presta atenção, Ele vai permitir que você veja a terra. E você vai decidir se elimina os gigantes, ou então diz: eu não quero essa terra, não quero fazer isso. Você é livre. E ali está ele, um jovem, pronto para ter uma família. E ele começa a ver a princesa que passava por ali. Banho de mirra, banho de azeite, aqueles óleos todos. Meu irmão, aquela mulher devia cheirar flor direto. Talvez não é o peixe que você chega em casa, ou o bife, mas está cuidando de você. E ele, quando começa a tocar, e aquela mulher olha para ele e diz assim, o despreza. Esse homem foi desprezado tanto no palácio como depois. Porque ele era um pastor de ovelha. E ele toca, olha o palácio, o conforto. Mas Deus o estava preparando para a tomada de decisão que ele ia ter que tomar. Preste atenção nisso. Passado o tempo, continua o processo de ativação. O pai chama ele. Há uma guerra acontecendo. Deus permitiu a guerra. Você entende que está tanta coisa acontecendo que ele permite? E aí, o pai diz para ele foi algumas vezes lá, vai até lá, levar algumas coisas para os teus irmãos. E a Bíblia cita a história, ele não foi só uma vez, ele foi outras vezes também lá. Só que num determinado dia, diga comigo, num determinado dia. Com esse mesmo dedo, levanta ele assim, traz ele aqui e diz assim, ei, é para você. Presta atenção, que haverá esse mês um determinado dia. Presta atenção. Presta atenção. Vai ser um determinado dia. Ele vai ser. E quando chegar aquele determinado dia, presta atenção no que Deus vai fazer. O pai dele o chama e diz assim, você vai levar algo para os seus irmãos.
Só que você vai levar algo a mais também. Você vai dar uma oferta ao capitão, ao chefe. Naquele dia, o Golias estava lá. E ele chega, um jovem, todo alegre. Né? Você imagina um jovem todo alegre. Ele não tinha casado ainda, porque que depois casa, ele... Aí a alegria já não é tanta. Porque as fronteiras alargam. Entenda. Então, enquanto ele é sozinho, né? Vou na floresta, né? Aí depois que casa, voltando ao lar. Quer que eu fale outro? Não, não vou falar. Essa é muito forte para os homens, eu quero sair vivo hoje daqui. Ele começa a ouvir uma história. Aquele zum, zum, zum entre os soldados, todo mundo, e comentando e tal. Falou, o que está acontecendo, gente? Olha lá. Está vendo o cara? Um gigante. O que tem? O gigante ele está desafiando todo mundo para ir lá. Ele está chamando um para ir lá e matar ele. E ninguém de vocês quer ir lá? Ô, Davi, você é jovem, cara. Você não tem treinamento. Você é doido, rapaz. Quem que vai enfrentar um cara desse tamanho? Não é muitas vezes quando muita gente fala, pastor, como é que eu vou enfrentar um problema desse tamanho? Você não. Deus sim. Porque é na força dele. E aí, uns outros dizem lá, escuta, sabe o que está falando aí o rei? O rei disse que vai dar um dote, vai dar uma recompensa aí, né? Uma recompensa até que é bem. Não, e tem mais, ele vai dar também isenção de impostos para a família toda. Isso é bom, meu pai está pagando tanta coisa de imposto. E um deles falou, não, rapaz, não é só isso não. Diz que ainda vai dar a mão da filha. Aí ele ficou louco. Esse jovem ficou doido. Ele sai conversando. Você consegue, pastor, demonstrar? Davi procurando? Esse não. Então, se vocês dois vão fazer. Eles ficam invocados comigo. O pastor Jorge nem ora para mim, ele ora só para a Bíblia. Ele fica olhando assim. Mas ele, quando eu falo, não pergunto. Quantas vezes ele perguntou, pastor? Me ajuda aí. Quantas vezes? 3. 3 vezes ele perguntou para saber mesmo. Não, quem vai dar mesmo? Aí ele falou, isenção. Não, fala mais. Não, vai dar também um presente aí, uma recompensa. Não tinha mais uma coisa? Vai dar a mão da filha dele. Peraí, vem cá, chamou o soldado do canto, porque os irmãos dele não queriam falar com ele. Já falou, vai, sabe daqui, some daqui. Falou, não vou falar contigo, cara. Toma a comida aí. Me conta esse negócio direito. Ele vai dar a filha. É aquela jovem no óleo, nas rosas, no creme, no Maricreide. É Maricreide? Como é que é? É Maricreide, sei lá. Estou falando até nome de outra mulher. Meu Deus. Ele falou, o homem se enche de uma tal unção, porque ele já tinha recebido. E disse assim, eu vou matar esse cara. Todo mundo diz assim, como você quer fazer isso? Como você quer fazer isso? Pensa agora.
num gigante violento, qualquer coisa enorme aí que não dá para se enfrentar, talvez até a morte. E se apresenta um dos jovens. E nós aqui, pastores, falam, olha, eu não tenho esse dom, não tenho esse chamado. E vem um jovem e diz assim, ó, me envia lá que eu vou levantar esse defunto. Seja honesto, meu irmão, você acreditaria? Sim ou não? Não, eu também me ponho nisso. O que nós iríamos fazer? Mas você é jovem, você não tem experiência, você não fez isso, você não fez aquilo. Venha cá, vamos conversar lá. Vamos conversar com o apóstolo. E aí ele vem conversar comigo. Mas rapaz, você com essa idade, meu Deus, você é jovem. O que você... eu vou representar você. Pô, ainda você vai representar a luz do Senhor? Não, filho, você... Olha só a armadura. Você tem que fazer seminário. Você tem que fazer isso. Você tem que ter experiência disso. Você tem que ter noite com Deus. Você tem que ter isso. Não, você tem que ter a unção. Com a unção você vai fazer. Uau! Oh, glória! Eu iria falar essas besteiras todas. E iria pesar tanto aquele jovem que ele vai, meu Deus, é muita coisa. Eu não sei usar isso. Eu só sei o que eu posso usar. Eu não sei usar isso, eu só posso usar o que eu posso usar. Recebe. Recebe. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Deus está procurando uma igreja cheia do Espírito Santo para fazer coisas incríveis. Não perca isso. Paga na bênção. Oh, aleluia. Recebe. Oh, glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Ele disse, eu não posso com tudo isso, eu não tenho, é muito peso. Deixa eu usar as minhas ferramentas. O Espírito de Deus vai me ajudar. Irmãos, conta alguém treinado. Conta alguém que sabe, que tem experiência, que é soldado há anos. E começou a ser amaldiçoado. Você é um cão. Você é só um cachorro. Ele não deu bola para isso. Não fique prestando atenção no que o mundo está amaldiçoando a gente. Ele disse, eu vou a você em nome do Senhor. E eu vou te dizer mais. O espírito da unção começou a pegar aquele jovem. Aquele jovem que era um tangedor e que a música dele agora expulsava demônios. A unção começou a tomar aquele ser. Você daqui a pouco vai participar da ceia do Senhor. Você vai participar da maior festa e a maior vitória de todos os tempos que existe nesse universo. Mais uma vez nós vamos dizer para o diabo, você perdeu. Você está vencido. Acabou o seu tempo. Agora é o tempo da unção. Agora é o tempo da igreja. Agora é o tempo de Jesus. O mestre está voltando. O Senhor está voltando. Oh, glória a Deus. E a unção começa a tomar aquele jovem. Ele começa a aprender. Eu vou ouvir Deus. Deus diz, vá às águas. Havia um ribeiro ali que separava. Há um ribeiro que separa o povo de Deus do mundo, meu irmão. Não dá para ficar com o pé lá, o pé cá. Você pode fazer o mundo trabalhar para você, mas os seus dois pés têm que estar no Senhor.
O homem de Deus, quando houve aquela morte que a Bíblia fala do rico e do pobre, e quando você for ao centro de oração, há um quadro lá que você vai ver lá, separação. E ele pede para que Lázaro volte. Ele disse, não vai dar. Então manda ele molhar água e trazer água para mim. Não, ele disse, tem um abismo entre nós. Há uma separação. Se não houver essa separação na tua vida, meu irmão, escuta o que eu estou te falando, o mundo vai te engolir. Não se pode servir dois senhores. Você pode servir um senhor e do outro, você só faz ele trabalhar para você. Bendito é o nome do Senhor. E a unção começa a tomar aquele jovem. E começa a tomar aquele jovem. Ele vai ao ribeiro. Pega o alforje dele. A bolsa dele. E ele começa a escolher. Fica comigo assim, ele começou a escolher. E nós começamos esse culto, onde está escrito, eu sou um escolhido. Eu sou um escolhido. E Deus começa a guiar aquela mão. Havia muitas pedras ali. Pegue esta. Põe no alforje. Pegue esta. Põe no alforje. Ele escolhe 5 pedras. Aquelas 5 pedras, além de representar os 5 ministérios, representava a mão de Deus. Deus está comigo. Põe lá dentro. Põe lá dentro. E ele começa a se aproximar do gigante e dizer, olha o profético na vida daquele jovem. Hoje mesmo. Hoje. Estamos aqui para tomar ceia. Essa ceia eu quero que signifique a ceia do hoje. Hoje, agora. Hoje mesmo. O Senhor me dará a tua cabeça. Para ter a cabeça, preste atenção no que eu quero te falar agora. Ele precisava ter algo para cortar. Mas ele não pegou nada. Ele não pegou a espada. Ele não pegou a faca para ir lá. Ele só tinha a funda dele. Aqui vai o próximo passo da palavra profética. Confia. O que você precisar, na hora, Deus vai te fornecer. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E ele vai, põe a mão no alforje. Não diz que ele escolheu pedra, ele pegou uma. Eu quero te falar algo, igreja. Pode ser que Deus tenha muitas igrejas aí. São as pedras do Senhor. Mas se Ele quiser uma determinada igreja para fazer alguma coisa poderosa, eu não sei. Temos que estar preparados. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Será que você veio para cá? Irmão, para vir para cá, nem sei se, acho que só tem uma linha de ônibus, é isso? Não tem outras, tem? É difícil chegar aqui, irmão. Aqui tem que ser Uber, ou tem que ter carro, ou tem que ter uma carona, ou tem que ter um monte de coisa. Como é que você veio parar aqui? Num lugar maluco como esse? Não tem placa, não tem nada. E tudo que você pensar, Deus te dá. Tudo. O que Ele pensar, Ele te dá.
Louvado seja o nome do Senhor. Será que você só veio porque você quis? Não. Tem algo a mais. Tem algo a mais que você tenha que somar, que tem que ser ativado. Louvado seja o nome do Senhor. Toda a honra, toda a glória a esse Deus. Tem algo a mais. Oh, glória a Deus. E exatamente como ele determinou, aconteceu. A única tristeza desse homem é que não foi uma mulher que o amou. Ela o desprezou no palácio. E ela o desprezou na sua casa. É diferente de alguém que ama. Pode ser que não sirva para mais ninguém. Mas se amam, é o certo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. Desci do céu, não para fazer minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu estou nessa terra e você também, não é só para fazer a nossa vontade. Podemos até fazer. Deus permite. Ninguém é escravo. Deus não tem escravos. Deus tem filhos. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum eu perca de todos os que me der, daqueles que o Senhor me deu. Pelo contrário, eu vou ressuscitá-lo no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir ao Filho e nele crer, tenha a vida eterna. E eu vou, novamente ele repete, ressuscitá-lo no último dia. Está pronto para a ceia? Está pronto para fazer o que Deus quer fazer sobre a tua vida? Amém? Você pode receber. Pai, toda a honra, toda a glória a Ti, santo, santo, santo é Teu nome. Quero Te agradecer por esse dia maravilhoso, Pai, profético, porque ainda não terminou as profecias, muitas coisas nós vamos fazer ainda. Eu quero Te agradecer, Te dar toda a honra, toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, eu trago aqui as sementes que o Senhor me permitiu trazer para a Tua obra, para tudo que nós queremos fazer, tudo aquilo que o Senhor tem como projeto fazer. Como o Senhor falou com Moisés, vocês querem construir um templo? Fale com o povo, fala para trazer coisas caríssimas. E o Senhor disse: o coração que eu mover vai trazer. Eu te louvo por isso e te entrego toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.